Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está por aqui ouvindo os comentários de Ellen White dessa semana, terceira semana do trimestre, gente, que começamos esse ano de 2023. Olha só, e o tema dessa semana é o Pacto do Dízimo, sábado, 14 de janeiro. O Senhor deu ao seu povo uma mensagem para o tempo presente. Ela se concentra no terceiro capítulo de Malaquias. O Senhor não poderia ter expressado suas ordens de modo mais claro e eficaz do que o fez nesse capítulo. Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. O Senhor confia liberalmente seu tesouro aos seus mordomos, mas quanto ao dízimo diz: este me pertence. Na mesma proporção em que Deus dá ao ser humano seus bens, este deve restituir a Deus fielmente a 10ª parte de todos os seus ganhos. Essa instituição foi estabelecida pelo próprio Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 305. Tudo de bom que possuímos é um empréstimo a nós feito por nosso Salvador. Ele nos fez mordomos, nossas menores ofertas, os mais humildes serviços que prestamos, apresentados com fé e amor, podem ser dádivas consagradas para conseguir pessoas para o serviço do Mestre e promover-lhe a glória. O interesse e a prosperidade do reino de Cristo deveriam estar acima de todas as outras considerações. Os que tornam seu prazer e interesse egoísta os principais objetivos de sua vida não são administradores fiéis. Os que se negam a si mesmos a fim de beneficiar a outros e se consagram com tudo quanto têm ao serviço de Cristo experimentarão a felicidade que o egoísta procura em vão. Os cristãos se esquecem de que são servos do Mestre, de que eles próprios, seu tempo e tudo quanto lhes pertence são dele. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 328 e 329. Enquanto o povo está esperando bens terrenos, Jesus os encaminha a uma recompensa celestial. Não a coloca, entretanto, inteiramente na vida futura, ela começa aqui. O Senhor apareceu na antiguidade a Abraão, dizendo: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Essa é a recompensa de todos quantos seguem a Cristo, ser levado à harmonia com Jeová Emanuel, aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Conhecê-lo, tê-lo conosco, à medida que o coração se abre mais e mais para receber-lhe os atributos, conhecer o seu amor e poder, possuir as insondáveis riquezas de Cristo, compreender cada vez mais qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías capítulo 54, verso 17. E o livro O Maior Discurso de Cristo, página 28. Toda pessoa convertida deve ser instruída quanto ao que Deus requer dela no tocante aos dízimos e às ofertas. Tudo de que desfrutam os homens, eles o recebem do grande celeiro de Deus, e ele se regozija de que os seus herdeiros desfrutem dos seus bens, mas fez um pacto especial com todos os que estão sob o estandarte sangrento do príncipe Emanuel, para que mostrem sua confiança em Deus
e responsabilidade para com ele, pela devolução ao seu tesouro de certa porção que lhe pertence. Essa parte tem que ser empregada no sustento da obra missionária, que deve ser feita em cumprimento da comissão que lhes foi confiada pelo Filho de Deus, precisamente antes que ele se separasse de seus discípulos. Evangelismo, página 249 e 250. Domingo, 15 de janeiro. O dízimo equivale a 1/10. O sistema dos dízimos, porém, não se originou com os hebreus. Desde os tempos primitivos, o Senhor reivindicava o dízimo como seu, e essa reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis capítulo 14, verso 20. Jacó, quando esteve em Betel, exilado e errante, prometeu ao Senhor: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. Quando os israelitas estavam prestes a se estabelecer como nação, a lei dos dízimos foi confirmada como um dos estatutos divinamente ordenados, e da obediência a esse mandamento dependia a prosperidade deles. O sistema de dízimos e ofertas se destinava a impressionar a mente das pessoas com uma grande verdade: Deus é a fonte de todas as bênçãos para as suas criaturas, e ele tem direito à gratidão do ser humano pelas boas dádivas de sua providência. Patriarcas e Profetas, página 460. Jacó despertou do sono no profundo silêncio da noite. Os seres resplandecentes da visão haviam desaparecido. Agora ele conseguia ver somente o contorno das colinas solitárias sobre o céu brilhante e cheio de estrelas. Contudo, tinha consigo o solene sentimento de que Deus estava com ele. Jacó construiu um memorial da misericórdia de Deus, para que sempre que passemos por aquele caminho pudesse parar naquele local sagrado para adorar o Senhor, e chamou o lugar de Betel, Gênesis capítulo 28, versículo 19, ou casa de Deus. Com profunda gratidão, repetiu a promessa de que a presença de Deus estaria com ele, e então fez este voto solene: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Jacó não estava tentando fazer um acordo com Deus. O Senhor já havia prometido prosperidade a ele antes disso, e esse voto foi feito por um coração cheio de gratidão, pela certeza do amor e da misericórdia de Deus. Jacó entendia que Deus tinha direitos sobre ele, e os quais ele devia reconhecer, e que os sinais especiais do favor divino a ele concedidos exigiam retribuição. Patriarcas e Profetas, páginas 150 e 151. Faz parte de seu trabalho ensinar os que vocês conquistam para a verdade a que tragam para o tesouro o dízimo, como reconhecimento de sua subordinação a Deus. Devem eles ser plenamente instruídos quanto ao dever de devolver ao Senhor o que lhe pertence. Tão simples é o mandamento de devolver o dízimo, que não há nem sombra de desculpa para desobedecê-lo. Se vocês deixarem de instruir os novos conversos nesse ponto, deixarão de fazer uma parte importantíssima de seu trabalho. Evangelismo, página 250. Os dízimos são do Senhor. Levíticos, capítulo 27, verso 30. A forma de expressão aqui usada é a mesma encontrada na lei do sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Deus reservou uma parte especial de nosso tempo e de nossos recursos, e não podemos, sem culpa, usar tanto um quanto o outro, para servir aos nossos próprios interesses. Patriarcas e Profetas, página 460 e 461. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar ainda mais a palavra de Deus e ficar animado, porque breve Jesus voltará. Segunda-feira, 16 de janeiro.
Onde fica a casa do tesouro? Foram-me dadas instruções de que ocorre uma retenção do dízimo que deveria ser fielmente trazido ao tesouro do Senhor para o sustento dos ministros e missionários que estão abrindo as Escrituras diante do povo e trabalhando de casa em casa. A obra de evangelização do mundo tem sido grandemente atrasada pelo egoísmo pessoal. Alguns, mesmo entre os professos cristãos, são incapazes de perceber que a obra do Evangelho deve ser sustentada pelos meios que Cristo lhes concedeu. O dinheiro é necessário para que o trabalho desenvolvido em todas as partes do mundo seja levado avante. Milhares de milhares estão perecendo no pecado e a falta de meios está atrapalhando a proclamação da verdade que está sendo levada a todas as nações, tribos, línguas e povos. Existem homens dispostos a ir avante como mensageiros do Senhor, mas em virtude da escassez de recursos na tesouraria, eles não podem ser enviados aos lugares em que o povo está clamando por alguém que venha e lhe ensine a verdade. Existem muitos no mundo que almejam escutar a palavra da vida. Como, porém, ouvirão sem que haja um pregador? E como poderão sobreviver os que forem enviados se não tiverem sustento? Deus quer que a vida de seus obreiros seja cuidadosamente sustentada. Eles constituem sua propriedade e ele é desonrado quando são compelidos a labutar de uma forma que lhes prejudica a saúde. Ele também é desonrado quando, por falta de meios, os obreiros não podem ser enviados aos campos mais necessitados. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 44. Se o povo do Senhor houvesse obedecido fielmente às suas orientações, a promessa teria se cumprido para ele. Porém, quando os seres humanos desrespeitam as exigências de Deus, que lhes são apresentadas claramente, o Senhor lhes permite seguir seu próprio caminho e colher o fruto de seus atos. Todo aquele que, para seu próprio uso, apropria-se da parte que Deus tem reservado, está demonstrando ser um mordomo infiel. Não somente perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe foi dado como seu. Conselho sobre mordomia, página 63. Esse assunto de doação não deve ser por impulso. Deus nos deu instrução definida a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que doemos de forma regular e sistemática. Examine cada um suas rendas regularmente, pois são todas uma bênção de Deus, e ponha à parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Em caso algum, esse fundo deve ser dedicado a qualquer outro uso, deve ser destinado unicamente ao sustento do ministério do Evangelho. Depois que o dízimo é posto à parte, as dádivas e ofertas devem ser proporcionais, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Essa mensagem nada perdeu de sua força. Ela é tão nova em sua importância como as dádivas de Deus são novas e contínuas. Não há dificuldade em compreender qual seja o nosso dever à luz dessa mensagem dada por intermédio do santo profeta de Deus. Não somos deixados a tropeçar nas trevas e na desobediência. A verdade é exposta claramente e pode ser claramente entendida por todos os que desejam ser sinceros à vista de Deus. O dízimo de toda a nossa renda é do Senhor. Ele põe a mão sobre a parte que especificou que lhe devemos devolver e diz: eu permito que você usufrua da minha generosidade, depois de ter separado o dízimo e de ter se apresentado diante de mim com dádivas e ofertas. Conselho sobre mordomia, página 57 a 59. Terça-feira, 17 de janeiro, o propósito do dízimo. A devolução do dízimo era apenas uma parte do plano de Deus para o sustento de sua obra. Numerosas dádivas e ofertas foram divinamente especificadas. Sob o sistema judaico, o povo era ensinado a cultivar o espírito de liberalidade,
tanto em sustentar a causa de Deus quanto em socorrer os necessitados. Para ocasiões especiais havia ofertas voluntárias. Na colheita e na vindima, as primícias dos frutos do campo, grãos, vinho e óleo, eram consagradas como oferta ao Senhor. As sobras que ficavam no campo após a ceifa e os cantos do campo eram reservados para os pobres. As primícias de lã, quando o rebanho era tosquiado, e do grão, quando se debulhava o trigo, eram separadas para Deus. O mesmo era feito com os primogênitos de todos os animais, e o preço de resgate era pago em favor do filho mais velho de cada família. As primícias deviam ser apresentadas perante o Senhor no santuário. Então eram dedicadas ao uso dos sacerdotes. Por esse sistema de beneficência, Deus procurava ensinar a Israel que em tudo ele devia ser o primeiro. Assim, o povo era lembrado de que Deus era o proprietário de seus campos, rebanhos de ovelhas e gado, que era ele quem enviava o sol e a chuva para que a seara se desenvolvesse e amadurecesse. Tudo o que possuíam eram dele. Eles eram apenas administradores de seus bens. Atos dos Apóstolos, página 215. Deus nos fez seus administradores. Os bens que Ele colocou em nossas mãos são os meios que proveu para a propagação do Evangelho. Àqueles que se mostrarem mordomos fiéis, Ele confiará maiores bens, diz o Senhor. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Deus ama a quem dá com alegria, e quando o seu povo, com o coração grato, lhe traz seus dons e ofertas, não com tristeza ou por necessidade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 7. Sua bênção o acompanha, conforme prometeu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. À medida que o amor de Cristo nos enche o coração e rege a nossa vida, a cobiça, o egoísmo e o amor da comodidade serão vencidos, e nosso prazer consistirá em fazer a vontade de Cristo, de quem professamos ser servos. Nossa felicidade será então proporcional às nossas obras abnegadas, inspiradas pelo amor de Jesus. No plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em todos os seus ramos duplamente bendita. O que dá aos necessitados beneficia a outros, e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. Deus poderia haver conseguido seu objetivo na salvação dos pecadores sem o auxílio do homem. Sabia, porém, que o homem não podia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra em que cultivaria a abnegação e a beneficência, para que o homem não perdesse os benditos resultados da beneficência. Nosso Redentor elaborou o plano de alistá-lo como seu cooperador, mediante uma cadeia de circunstâncias que lhe desperta a caridade. Ele concede ao ser humano os melhores meios de cultivar a beneficência e conserva-o, doando com frequência para ajudar os pobres e promover sua causa. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 316. Quarta-feira, 18 de janeiro. Dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. A fé é a confiança em Deus, ou seja, crer que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para nosso bem. Assim, ela nos leva a escolher e aceitar seu caminho, em vez do nosso. Deve estar bem claro como exercer a fé. Para toda promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer sua vontade,
toda a sua força será nossa. Qualquer dom que ele prometa estará incluso na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, verso 11. Tão certo como o carvalho está no seu fruto, o dom de Deus está em sua promessa. Se acatarmos a promessa, teremos o dom. Educação, página 180. Ele a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, verso 25. O Senhor declara: meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Salmos 50, verso 10. Minha é a prata, meu é o ouro. E é Deus quem dá aos seres humanos a capacidade para adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Como reconhecimento de que todas as coisas provêm dele, o Senhor determinou que uma parte de seus abundantes dons lhe fosse devolvida em dádivas e ofertas para sustentar seu culto. Patriarcas e Profetas, página 460. Nos tempos de Elias, Israel se desviara de Deus. Havia se apegado aos seus pecados e rejeitado as advertências do Espírito por meio dos mensageiros do Senhor. Assim, os israelitas se separaram dos canais por onde lhes podiam vir as bênçãos divinas. O Senhor passou por alto os lares de Israel, procurando refúgio para seu servo em uma terra pagã, junto a uma mulher que não pertencia ao povo escolhido. Essa mulher, porém, foi favorecida por haver seguido a luz que possuía, e seu coração se abriu à maior luz que Deus lhe enviou por intermédio de seu profeta. O desejado de todas as nações, página 180. Foi maravilhosa a hospitalidade manifestada ao profeta de Deus por essa mulher fenícia, e maravilhosamente lhe foram recompensadas a fé e a generosidade. Assim comeram ele, ela e sua casa e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Elias lhe disse: dá-me o teu filho, o profeta. E clamou ao Senhor. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, do verso 15 ao 24. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Mateus capítulo 10, versículo 41, e Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 276. Quinta-feira, 19 de janeiro, um dízimo honesto ou fiel. Não é o propósito de Deus que os cristãos, cujos privilégios excedem em muito aos da nação judaica, deem menos generosamente do que eles davam. Aquele a quem muito foi dado, declarou o Salvador, muito lhe será exigido. Lucas capítulo 12, versículo 48. A liberalidade dos hebreus era requerida em grande parte para beneficiar sua própria nação. Atualmente a obra de Deus se estende por toda a terra. Cristo entregou os tesouros do Evangelho nas mãos de seus seguidores e sobre eles colocou a responsabilidade de dar as alegres novas de salvação ao mundo. Certamente nossas obrigações são muito maiores do que as do antigo Israel. Atos dos Apóstolos, página 215. Assim também, toda bênção que nos é concedida exige uma resposta ao autor de todas as condições favoráveis de que desfrutamos. O cristão deve rever frequentemente
sua vida passada e relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus realizou em favor dele, amparando-o na provação, abrindo caminho diante dele quando tudo parecia escuro e ameaçador, e restaurando-o quando estava quase a desfalecer. Deve reconhecer tudo isso como provas do cuidado vigilante dos anjos celestiais. Em vista dessas bênçãos inumeráveis, devemos muitas vezes perguntar com o coração submisso e grato: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, verso 12, e o livro Patriarcas e Profetas, página 151. Que cada mordomo entenda que ao lutar para promover a glória de Deus em nosso mundo, seja perante príncipes ou infiéis, deve tornar a Deus o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. O verdadeiro cristão reconhecerá que tem direito a seu nome somente ao exaltar a Cristo com uma força firme e perseverante. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Quando somos fiéis em tornar a Deus conhecido, nossos impulsos estarão sob supervisão divina e experimentaremos um firme crescimento espiritual e intelectualmente. Mas quando os seres humanos entram numa confederação para exaltar seres humanos e têm pouco que dizer de Deus, são em si mesmos fraqueza. Deus abandonará aqueles que não o reconhecem em todo esforço feito para elevar a humanidade. É somente o poder de Cristo que pode restaurar a arruinada maquinaria humana. Em toda parte e em todo lugar, deixem que aqueles que os rodeiam vejam que vocês dão glória a Deus. Que o ser humano seja posto na sombra e Deus surja como a única esperança da humanidade. Toda pessoa deve firmar seu edifício na rocha eterna, Cristo Jesus. Então permanecerá firme em meio à tempestade e tormenta. Deus prepara a mente para reconhecê-lo como o único que pode ajudar a pessoa que se esforça. Ele ensinará a todos os que permanecem sob sua bandeira a ser fiéis administradores de sua graça. Os seres humanos não podem demonstrar maior fraqueza do que ao julgar que encontrarão mais aceitação à vista das pessoas se deixam a Deus fora de suas assembleias. Deus deve permanecer na mais elevada posição. Deus concedeu ao ser humano princípios imortais para os quais todo o poder humano deve um dia inclinar-se. Temos a verdade que nos foi confiada. Os preciosos raios dessa luz não devem ser ocultos sob o cesto, mas devem fornecer luz a todos quantos estão na casa. Olhando para o alto, página 75. Sexta-feira, estudo adicional, 20 de janeiro. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 409 e 410. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nossas ofertas aumentariam em 1000%. No terceiro capítulo de Malaquias, encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolverem os dízimos e as ofertas. Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem,
que é a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 305. Que Deus te abençoe. Feliz sábado.